Amém, a igreja pode se assentar, daqui a pouco o louvor vai retornar. Quero agradecer muito a Deus por esse dia, por esse momento, já agradecendo por esse culto. Eu quero incentivar que você fale com a pessoa que está próxima de você, ceder aí um boa noite, um seja bem-vindo para quem são, nossos visitantes. Tem ali a família do meu cunhado, Mauro. Família aqui do meu cunhado, Mauro, Edilene e a amiga Luciana. Tinha esquecido o nome, mas a gente já esteve junto lá em Itaipuaçu, né? Isso. Que bom que vocês escolheram estar aqui nessa noite. Pedro Lucas, só te vejo no futebol, bom te ver aqui, cara. Você é o cara, né? Bom todos aqui presentes à casa do Senhor. Eu quero te convidar a que nós façamos juntos leitura bíblica que se encontra em Mateus 18, de 1 a 4. Clarice também está aí, né? Clarice, isso, Clarice. Se Clarice não tiver, Miguel não toca direito. Só toca bem quando Clarice está, né? Tá motivado o garoto, né? Mateus 18, de 1 a 4. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior do reino dos céus. Amém, irmãos? Nós estamos ainda respirando o ar da EBF, aquilo que nós vivemos ontem, que foi maravilhoso. Ainda tem aqui um pouquinho da como é que se diz? Decoração, isso aí, da decoração da EBF, os heróis da fé. Tinha um circo bonito aqui feito, mas eu quero agradecer a Deus pela vida daqueles que participaram aqui da EBF, e com esse texto eu quero convidar aqueles que participaram da EBF para estar aqui na frente. Cadê? Quem participou na cozinha, quem participou sendo professor, quem participou apoiando lá atrás, quem ficou lá fora, todo mundo que participou da EBF, por favor, dá uma chegadinha aqui, por favor. Você estava aí, Sandrinha? Você estava aí? Você estava aí na EBF? Cadê Mário? Vem, Mário. Todo mundo aqui. Sansão está aí hoje, Paulo está aí também. Isso. Que coisa boa. Juliane, não podia faltar. Isso aí. Todo mundo aí? Todo mundo presente aí. Gilson, você estava aí também, Gilson? Gilson, ele se escondeu o dia todo, agora veio aqui para frente, Meus irmãos, você pode fazer um aplauso aí, no seu lugar? Não para essas pessoas, mas a gente está aplaudindo o que Deus fez através dessas pessoas. Nós louvamos a Deus pelas vidas de vocês, por tudo que aconteceu aqui ontem, pelas crianças, por esse campo missionário, pela liderança da Juliane, E eu queria fazer uma oração de gratidão a Deus pela EBF de ontem. Ano que vem vai ser melhor, vai ser maior, e você que está sentadinho aí no banco, ano que vem você pode estar aqui com a gente. Então nós vamos orar ao Senhor especificamente, agradecendo pela nossa EBF. Eu quero convidar a Juliane para fazer essa oração de gratidão. Pode chegar aqui, Ju. Senhor, nosso Deus, eterno e soberano Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito através de nós. Pai amado, obrigada por nos usar como instrumento em Tuas mãos.
Obrigada, Senhor, por essas pessoas que se entregaram, Senhor, a Ti, com corações abertos, Senhor, para serem usados pelo Senhor, para alcançar vidas, para alcançar o coraçãozinho dessas crianças. Pai, que possamos, Senhor, cada dia mais ser servos úteis à Sua obra. Que cada criança que entrou aqui, que cada familiar e cada um de nós também, Pai, possamos ser desenvolvidos, Senhor, nesse ministério maravilhoso que é servir ao Senhor com as crianças. Esse ministério com as crianças. Crianças, Senhor, que são discípulos em treinamento, discípulos seus, Senhor. Pai, Tu nos ensina tantas coisas através desses pequeninos. Nós que pensamos que ensinamos, na verdade, nós aprendemos e somos gratos por essa oportunidade de estarmos aqui em união, em comunhão, como um corpo, Senhor, como uma família, verdadeiramente a Te servir, Te adorar, exaltar o Teu santo nome. Que seja sempre assim, Senhor, com essa alegria, com essa comunhão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, ainda nesse clima, o Nilton me avisou aqui agora que tem um videozinho da EBF aí de 2 minutinhos. Pode colocar, por favor? Para a gente dar uma olhadinha aí no que foi. Eu não vi esse vídeo antes não, hein? Acabou assim do nada? Eu quero fazer alguns esclarecimentos, né? Aquele que estava com roupa de onça não é o Fred Flintstone, tá bom? É o Sansão, né? É o Sansão. Depois nós vamos colocar esse vídeo aí
no canal do YouTube da igreja, que você possa também divulgar esse trabalho, que foi uma bênção. Nós somos gratos a Deus pelo que aconteceu ontem, né? Mas, meus irmãos, a dinâmica da igreja não para, e nós temos ainda mais coisas para fazer, mais vidas a abençoar e mais aprendizado para a nossa vida cristã. Então, nós teremos nessa semana, a semana de oração por missões estaduais. Então, todos os dias dessa semana, aqui na igreja, das 19 até perto das 20 horas, um pouco antes das 20 horas, você que tiver a oportunidade, venha participar da semana de oração por missões estaduais, tá bom? Você pode pensar assim, olha, nosso estado já está bem evangelizado, né? Talvez a nossa cidade esteja, nós ainda estamos aqui para evangelizar, mas existe cada recanto nesse estado do Rio de Janeiro, cada lugar, cada pessoa que ainda precisa do evangelho, e nós vamos orar por isso. Então, quero chamar toda a igreja a participar dessa semana de oração. Na última semana que nós fizemos de oração, que foi de missões nacionais, não foi, Ruth? Mundiais, esse ano, tá certo, de missões mundiais, foi uma bênção. Que momento especial que nós vivemos aqui naquela semana, porque a igreja, ela é sustentada espiritualmente pela oração dos santos, dos justos. Então, não perca essa oportunidade. E essa semana de oração vai mexer com toda a nossa programação da semana. Então, na terça-feira, nosso PGM piloto vai ser aqui na igreja, depois, né, da semana de oração. Na quarta-feira, o PGM dos jovens vai ser aqui na igreja também, juntamente aí com a semana de oração. Na quinta-feira, vamos entrar agora no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Também, primeira parte do culto será a semana de oração. E sexta-feira, antes do Celebrando a Recuperação, também a semana de oração pró-missões. Tá bom? Hoje nós teremos cantina. O Senhor tem nos abençoado muito através da cantina, da recuperação financeira da nossa igreja. A nossa EBD está funcionando. Você que não participa de nenhuma classe ainda, venha. Domingo, 8h30 da manhã, oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado. Não podemos falar, irmãos, nem pregar daquilo que nós não sabemos. E a EBD é a oportunidade de nós aprendermos cada dia mais. A irmã Cláudia pediu para avisar também que no próximo domingo, depois do culto da manhã, haverá um ensaio com as senhoras, todas as senhoras, né, para uma saída que vai acontecer também no âmbito aí da MCM. Quero fazer um pedido de oração especial. O irmão Arineu trouxe a mim que nós orássemos por uma irmã chamada Beth, né, teve uma perda na sua família aí essa semana. Então também não se esqueça de orar pela Beth, ok? Quero convidar então para que nós tenhamos agora um momento missionário. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos vivendo missões estaduais na nossa igreja. É mais uma campanha que se iniciou agora no mês de julho. E a igreja está comprometida não só a orar, mas também a contribuir com essa obra, amém? Vamos falar junto do tema de missões? Tem como colocar aí, Raquel? Deus é por nós. Vamos lá, só as mulheres agora. No 3. Como o ensaio ficou bom. Mais uma vez. Alexandre Ribeiro, olha só como os homens falam mais bonito. Os homens agora. Deus. E estremeceu a estrutura da igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar o nosso tema. Está em Títulos 2,14. Tem como colocar aí? Aí fala todo mundo em uníssono, né? No 3. O qual glória a Deus. Irmãos, nós somos esse povo especial do Senhor, zeloso para toda boa obra. Amém, irmãos? Vou pedir para a Raquel só baixar um pouquinho.
2 Coríntios 9, 8, ele vai falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Ele diz assim: Deus pode tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, nós sejamos abundantes em toda boa obra. Amém, irmãos? Nós podemos ser abundantes em toda boa obra. O Senhor tem nos dado mais que o bastante. Mas eu aprendi que num pouquinho, o pouco com Deus é muito demais. Amém? Deus pode fazer coisas grandes através da nossa devoção, da nossa gratidão, do nosso compromisso em estar na casa dele, das nossas ofertas e de toda boa obra. Deus quer ser engrandecido com as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos para abençoar a vida das pessoas. A minha oração nessa noite é que o Senhor derrame espírito de sabedoria sobre a tua igreja, a fim de que possamos contribuir com diligência para o seu reino. Amém, irmãos? Eu estava pensando durante toda a semana uma estratégia para levantar a minha oferta de missões. Irmãos, os irmãos vão até achar engraçado, né? Eu comprei esse saquinho aqui de amendoim. Dentro desse saco vem 60 pacotinhos. Irmãos, só agora, antes do culto, eu vendi os 60 para a glória do Senhor, amém? Aqui, ó. Durante a semana de oração, eu vou estar aqui na igreja vendendo mais um pacotinho desse aqui. Foi a forma simples que eu encontrei para levantar uma oferta de missões estaduais. E eu peço a você que quando vier para os nossos encontros, não fazendo mercado aqui dentro do culto, na hora do culto, mas antes de começar os nossos encontros, eu vou estar aqui disponível para os irmãos contribuir. Simbolicamente R$1. GDQ comprou 10. GDQ está lá na janela lá, né? Irmãos, vamos contribuir, né? Deus dá multiforme graça para nós contribuirmos com a obra de missões. Que Deus toque no seu coração, que Deus faça você multiplicar. Tudo que você faz seja para o louvor e glória do Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero trazer 2 dados que estão ocorrendo no nosso estado. Irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Se eu não estou enganado, pelas estatísticas do Sistema de Segurança Pública do Brasil, nós só perdemos para a Bahia. Nós somos, acho que o primeiro ou segundo estado mais agravante em roubo seguido de morte. Segundo a fonte do UOL, a cada 6 horas, em 2023, a cada 6 horas, no Brasil, acontece um feminicídio. Agressões a mulheres. Irmãos, aonde estamos nós e o que fazemos nós? Nós precisamos nos mover para mudar esse quadro, para que o nosso Estado volte a ter comunhão com o Senhor, amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu vou pedir para você fazer o seguinte, meu irmão. São Gonçalo está dentro do estado do Rio de Janeiro, pastor. Nós vamos virar para fora. Os irmãos virem para lá. Não olhem para cá, não. Todos virados para lá. Nós vamos levantar nossas mãos e orar pelo nosso bairro, amém? Levante suas mãos com fé. Com fé, irmãos. Com fé, com fé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos é o seu nome. A tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu sei que o inimigo tem causado afrontas no lugar onde nós moramos, mas nós queremos declarar o teu amor na vida dessas pessoas, daqueles que estão ainda errantes, daqueles que estão afastados, dos desviados, daqueles que estão, ó Deus, caminhando por caminhos tortuosos. Pai, livra os nossos jovens do tráfico, das drogas, da prostituição. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos santas agora, Deus, num ato de fé, declarando que o Senhor é o Senhor de Jardim Progresso, que o Senhor ama este lugar, que o Senhor ama as famílias, que o Senhor ama as crianças. Nós vimos isso estampado nos rostos das crianças que aqui compareceram na IBF. Pai, abençoe o nosso pastor,
Dá-lhe porção dobrada do teu Espírito, unção do teu servo para ele conduzir esse rebanho com autoridade da parte do Senhor. Abençoe a obra de missões que realizamos aqui. Pai, nós amamos o Senhor. Nós cantamos isso no início do culto e nós queremos declarar, quando voltarmos para os nossos lares, que o Senhor é por nós. Que o Senhor é por nós. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor é por nós, e quem será contra nós? Pai, seja engrandecido o teu nome nessa noite. Continue falando no nosso coração, através dos louvores, através da mensagem do teu servo. É a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor? Se coloque de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Descerá sobre mim a unção do Senhor. Sinto em mim fogo consumidor, já ardeu. Vou pedir, vou buscar, vou sonhar, conquistar, derramar minha vida no altar e te adorar. Descerá sobre mim a unção do Senhor. Sinto em mim fogo consumidor, já ardeu. Vou pedir, vou buscar, vou sonhar, conquistar, derramar minha vida no altar e te adorar.
ti, descerá sobre 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 ti. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar, eu corro para ti. Vou viver só para Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Vou correr para Deus, como um rio corre para o mar, eu corro para ti. Vou viver só para Deus, regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar. Aleluia. Nesse próximo louvor, meu irmão, você que veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, você vai ter a oportunidade de entregar aqui ao Senhor. O que darei a ti? Me lembrarei, Senhor. Não há outro. Não há outro além. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites.
agradecemos, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, pela Tua fidelidade, Jesus. Estamos aqui, Pai, para render muito mais do que nossos dízimos e nossas ofertas, mas para nos render ao Senhor. Rendidos estamos e queremos estar diante de Ti, Jesus. Vou caminhar, Senhor, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor. Vou clamar, pois tudo vem de Ti, porque tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Fique conosco, fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Cadê nossas crianças para o culto de infantil? Isto. Fala, Liz. Oi. Isto. Júlia. Isso aí, vamos orar? Alguém perguntou assim, se amanhã, depois da EBF, vier a mesma quantidade de pessoas, de crianças que veio, né, hoje, alguém perguntou ontem, eu falei, é fácil, as crianças ficam aqui, a gente vai para a salinha, né? Quem sabe um dia, né, meus irmãos, vai ser bom, você pode estender suas mãos para cá, vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas crianças, Pai, queremos interceder pelo culto delas, pela maneira que elas virão falar, que o Senhor irá falar ao coraçãozinho delas nessa noite. Cuida de cada uma, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Acho que elas estão querendo tomar posse do templo mesmo. Vem, Julinha. Amém. Amém. O garotinho queria tocar bateria, a Júlia queria dirigir o culto, né? Tá bom para você ou não tá? Graças a Deus. Eu acho interessante que as crianças, elas se sentem bem aqui, né, na frente e tal. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso não é problema para nós, não temos, né, aquela coisa de, vai para lá e tal. Aqui as crianças têm vez, têm voz, têm seu tempo, têm seu culto, têm seu espaço, que vai melhorar ainda mais, em nome de Jesus, amém? Nossos projetos são para melhorar o espaço das nossas crianças. Quero começar a mensagem dessa noite com um termo. O termo é sai para fora. 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 E aí você pode pensar assim, pastor, começou mal já, né, com erro de português, né? Se vai sair, geralmente é para fora mesmo, né? Só que não é um erro, tá bom? Essa expressão, quando nós usamos esse tipo de expressão, se chama pleonasmo, ou seja, algo que você quer reforçar. Em alguns momentos esse termo ele cabe, como por exemplo, quando nós falamos assim, olha, ele viu tudo com os próprios olhos. Então, eu vi tudo com os meus próprios olhos. Você tem como ver sem ser com seus olhos? Não tem como, né? Só usando seus olhos mesmo. Então, isso se chama pleonasmo, quando se quer, então, digamos assim, intensificar algo, ou alguma coisa, ou uma situação. Esse termo, sai para fora, ele é encontrado 2 vezes na palavra de Deus. A primeira vez em João, capítulo 11, versículo 43. Eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 43, né, falando sobre a ressurreição de Lázaro. João 11,
43. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu próprio rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Vamos ler de novo o versículo 43. E quando chegar nessa expressão, sai para fora, todos nós vamos falar juntos, tá bom? Vamos lá, então. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Isso. E Lázaro, então, se levantou e Jesus pediu que desligasse, ou seja, que cortassem as faixas que estavam prendendo. A palavra ressurreição, segundo o dicionário bíblico Davis, tem o seguinte significado: a união da alma ao espírito, a união da alma ou espírito ao seu próprio corpo após a morte. Isso é o que diz um dicionário bíblico. A ressurreição de Lázaro, ela é muito importante, né, dentro do relato bíblico, dentro da preparação daquilo que iria acontecer, que seria a própria ressurreição de Cristo. Nós podemos olhar para esse texto e pensar assim: poxa, mas Jesus também ressuscitou outras pessoas, e vocês estão certos ao pensar assim, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, texto também belíssimo, muito bonito, a referência está em Lucas 7, de 11 a 16, nós temos também a ressurreição da filha de Jairo, a referência está em Lucas 8, de 40 a 56. E essas ressurreições, elas são um pouco diferentes do que aconteceu com a ressurreição de Lázaro, mas não pelo ato de ser uma ressurreição, de trazer alguém dos mortos, mas sim pelo tempo. Todas essas ressurreições aconteceram logo após a morte, mas a ressurreição de Lázaro, ela aconteceu 4 dias depois da morte. Nós sabemos que os judeus naquele tempo, eles sepultavam uma pessoa, né, mas existia uma condição de morte aparente, que a pessoa poderia não estar morta de fato e voltar a viver em 3 dias. Era uma condição clínica, né, chamada morte aparente. Então eles esperavam 3 dias, e até 3 dias era possível que a pessoa não estivesse de fato morta, estivesse apenas doente e voltasse à vida. Mas no caso de Lázaro, já haviam 4 dias. E quando nós olhamos o relato do capítulo que nós lemos, do capítulo 11, um pouco antes, quando Jesus chora, nós vemos que Jesus não foi imediatamente. Quando falaram que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente, ele aguardou. E parece, até isso é uma observação pessoal minha, parece que Jesus, ele esperou o 4º dia para que não houvesse mais nenhum vislumbre, nenhuma possibilidade de alguém dizer: não, ele não estava morto, ele apenas, estava doente. Não existia mais essa possibilidade. O 4º dia significa que Lázaro estava de fato morto. Jesus diz para que tirem o defunto de dentro do sepulcro, para que abra a porta do sepulcro, e a referência está no versículo 39, disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Maria, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Uma outra questão interessante em relação à cultura desse tempo, de como se tratavam os mortos, é que, diferente do Egito ou de outros povos da antiguidade, o judeu não costumava embalsamar o corpo, não costumava embalsamar para que o corpo dure mais tempo, para que haja um velório. Nós vimos algumas situações assim. Outro dia acompanhei um velório de alguém que faleceu nos Estados Unidos e foi sepultado aqui no Brasil.
né? Eu falei, caramba, como é que esse cara vai chegar aqui? Vai ser caixão fechado, né? Vai ser caixão fechado. Quando chegou lá na hora do sepultamento, caixão aberto, o cara estava mais bonito do que eu, que estava vivo. Ele estava dormindo melhor do que eu acordado, né? O cara veio bonitão, inteirão, porque ele foi embalsamado, foi preparado. Mas o judeu tinha dois problemas em relação a isso. Um problema é que ele não queria interferir no projeto de Deus, que é ao pó voltarás. E ele entendia que se ele embalsamasse o corpo, ele estaria meio que retardando o processo de ao pó voltarás. E a segunda coisa é que o defunto, quem tocasse no defunto era considerado imundo. E quem queria ser, então, aquele que ia ter a profissão de embalsamar os outros? Ia viver imundo. Então, esses eram dois problemas e, por isso, o corpo já cheirava mal, como disse o versículo 39, a própria irmã Marta. Mas essa afirmação de Marta, ela era, digamos assim, uma objeção prévia a respeito da ressurreição de Lázaro. Os discípulos, eles não entenderam que Jesus ressuscitaria Lázaro. Ainda no capítulo 11, lá nos versículos 11 e 14, eu já citei, mas agora eu vou ler, que diz assim: assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Nas palavras de Marta, nós entendemos que ela percebia que Jesus não poderia ressuscitar Lázaro. Disse, pois, Marta a Jesus, no versículo 21 do capítulo 11, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, acabou, não tem como. Eu não creio que você possa ressuscitar o meu irmão. Nos versículos de 23 a 25, nos diz o seguinte: Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta, ela faz uma outra afirmação de desconfiança. Ela diz o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguns judeus que estavam por ali para consolar a família, e naquele tempo também se contratavam pessoas para chorar, né? Coisa interessante. Pessoas eram contratadas para chorar no sepultamento de outras pessoas. E ali alguns judeus estavam consolando aquela família e eles também não acreditaram. Nos versículos 36 e 37, ainda do capítulo 11 de João, diz assim: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que este não morresse? Eles não acreditavam na ressurreição. As pessoas que estavam em volta não acreditavam na ressurreição. A família não acreditava na ressurreição. Os discípulos, os próprios discípulos, não entenderam a ressurreição. Mas apesar de todas essas expressões de incredulidade, Jesus segue o seu propósito. E no versículo 41, 41 a 43, diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Amém? Apesar de tudo, apesar das objeções, apesar de não ter tido crédito ou crença
de que a ressurreição aconteceria, Jesus continuou firme. Hoje é o último domingo que nós estamos falando sobre despertamento, total de 6 mensagens que estão aí, né, no YouTube da igreja, e hoje é o último domingo que a gente vai falar sobre esse assunto nesse tempo. Mas, se nós estamos então tratando sobre despertamento, por que então que eu estou pregando hoje sobre ressurreição dos mortos? E a resposta é muito simples, porque o próprio Jesus disse que Lázaro dormia. Então, se Lázaro dormia, era possível despertá-lo de um sono, mesmo sabendo que ele estava morto. Parece que o que para nós é morte e é irremediável, na visão espiritual expressa por Jesus, ele só estava dormindo. Essa expressão é utilizada também lá no Apocalipse, aqueles que dormem, né? E me parece então que o próprio Jesus usa essa expressão de despertamento, como se estiver morto, mas não morto, dormindo, para voltar a viver, para acordar. E aí você pode dizer o seguinte: eu estou vivo. Essa mensagem não se aplica à minha vida, não se aplica à minha pessoa. Uma vez eu vi uma pregadora chamada Juliana Guimarães, ela vai pregar aqui, Juliana Guimarães, amiga, filha do meu grande amigo Valzinho, uma jovem que me marcou muito na Igreja Batista Central Trindade, como, né, trabalhando comigo e tal, e se concretizando como alguém que tem o dom da palavra. Eu tenho muito orgulho dessa menina. Um dia eu vou trazê-la aqui para pregar na nossa igreja. E numa das mensagens, ela disse sobre como os vivos parecem zumbis, se mexem, né, andam para lá e para cá, interagem, mas estão mortos espiritualmente. E ela usou um termo que eu achei sensacional. Ela disse: parece que são sonâmbulos espirituais, andando como se estivessem acordados, mas de fato dormindo. Essa condição não é só uma percepção da Juliana Guimarães, filha de Valzinho, Max, filho da lenda Valzinho, né? Mas também essa expressão dita, por assim dizer, por Paulo, em Efésios 2, o versículo 1 e versículo 5, Efésios 2, versículo 1 e 5, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Talvez na sua versão esteja delitos. Então, ele vos vivificou, estando mortos em ofensas, estando mortos em delitos e pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E a palavra vivificou também é interessante, porque avivar é estar quase morto e voltar a viver. Avivamento é uma palavra que nós gostamos muito, mas vivificar é sinônimo de ressuscitar, de trazer de volta a vida. O que me faz questionar sobre a minha própria condição, o quão morto eu estou, ou o quão dormindo eu estou nos meus delitos e nas minhas ofensas, ou seja, não naquilo que me ofende, mas naquilo na minha vida que ofende ao Senhor. O quão morto eu estou, ou o quão dormindo eu estou em minhas ofensas, em meus delitos. A expressão sai para fora significa, se nós juntarmos todo esse contexto de despertamento e da maneira pelo qual Lázaro foi despertado, porque na concepção de Jesus ele apenas dormia, porque Jesus sabia que ele iria acordar. A expressão sai para fora, nesse sentido, significa desperte, 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 sai para fora, desperte. A segunda vez
que a palavra sai para fora é utilizada está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nos versos de 9 a 11. 1 Reis 19, de 9 a 11. E o texto que fala sobre Elias, 1 Reis 19, de 9 a 11, diz o seguinte: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Existe muita conjectura sobre esse texto. De fato, Elias estava vivo, talvez estivesse num lugar similar ao que Lázaro estava, mas o fato é que Elias desejou morrer. E talvez, se alguém deseja morrer, no seu interior já esteja morto. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Elias desejou morrer por causa da perseguição de Acabe e Jezabel. Então muito se fala sobre a condição emocional de Elias. Podemos dizer que Elias estava morto no seu emocional, embora vivo. Podemos dizer que Elias estava morto de medo, embora estivesse vivo. E a mesma expressão de vida para Elias é a mesma expressão utilizada para Lázaro: sai para fora, desperte, volte a viver. Efésios 5,14, ele diz o seguinte, na versão da paráfrase, da Bíblia Mensagem: acordem, ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Então nós temos a mesma expressão dita para a morte física, que também não é um problema para nós, salvos e remidos em Cristo Jesus. Na verdade, quando nós temos estudado aqui o Apocalipse, e aí vem a besta, e Deus permite que ela mate muitos dos cristãos, e quando os cristãos morrem, na verdade não é o problema, é a solução. Porque quando os cristãos morrem e ressuscitam, a besta, que é uma besta mesmo, ela vê o seguinte: eu já estou derrotada, junto com o meu líder, a serpente, o diabo. Não existe vitória maior para um crente em Cristo Jesus do que adentrar a vida eterna. E essa é a grande vitória. Mas a mesma expressão utilizada para Elias na sua condição emocional, na sua condição talvez física, cansado, perseguido, amargurado, morto nos seus delitos, morto no seu medo, morto no seu emocional. A conjectura que tem sobre esse texto é que talvez Elias estivesse até deprimido, morto na sua depressão. A expressão é: sai para fora, desperte, volte a viver. Eu quero te usar, Elias. Você vai ser reconhecido como um grande profeta, como de fato é até hoje. Sai para fora, sai do lugar de podridão, saia daquele lugar fedido, daquele lugar de morte, daquele lugar onde ninguém quer estar, um lugar de maldição, um lugar de mau cheiro, um lugar de perda, um lugar de distância do Senhor, e principalmente distância do Senhor. Por quê, irmãos? Se Lázaro ouviu a voz de Jesus estando morto, se Elias ouviu a voz de Deus estando morto nos seus próprios sentimentos, o que falta para que nós, estando vivos, também ouçamos a voz de Deus? O que falta para nós, mesmo estando vivos, mas talvez ainda
mortos nos nossos delitos, mortos naquilo que ofende o nosso Senhor, mortos na nossa condição espiritual, mortos na nossa condição emocional. O que falta para a gente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus? Sai para fora, eu ainda quero te usar. Sabe, irmãos, pode ser que você pense o seguinte: Lázaro foi ressuscitado e não fez nada. Nós não ouvimos falar de Lázaro, nós não ouvimos Lázaro pregar para ninguém, não ouvimos nada. Mas Lázaro, ele era um testemunho vivo do poder do Senhor. Lázaro, ele é um testemunho vivo, segundo o próprio Jesus diz, para que as pessoas soubessem que ele foi enviado por Deus. O próprio Jesus, enviado por Deus, ele diz que Lázaro é esse testemunho, para que saibam que eu fui enviado por Deus. E mesmo que Lázaro ficasse parado na casa dele, sem fazer nada, ele ainda era um testemunho do poder de Deus. Você pode entender isso? Você entende isso? A ressurreição, a vida, o despertamento, não é para que nós possamos dizer: olha, a nossa igreja é avivada, a nossa igreja é uma bênção, porque nós já podemos dizer isso, que a nossa igreja é uma bênção, mas que nós mesmos possamos reconhecer que o poder de Deus, ele se demonstra através da nossa vida, da nossa ressurreição, da ressurreição dos meus sentimentos, ou dos meus ressentimentos, da ressurreição da minha questão psicológica, da depressão, da ansiedade. Eu já sofri de ansiedade, se eu vacilar, eu sofro de novo. Mas eu quero que a minha vida, eu quero que a sua vida, eu quero que a vida da nossa igreja seja a expressão do poder de Deus nesse tempo, nesse local, em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre despertamento, não é para que nós possamos dizer: olha como a nossa igreja é grande, como ela cresce, como ela tem crescido, mas se nós formos despertados, o crescimento vai ser natural, porque nós somos testemunhas do poder de Deus na nossa vida. Se nós despertarmos, as pessoas vão tentar nos ver. O que aconteceu com esse cara que estava morto e ressuscitou? O que aconteceu com essa mulher que estava cabisbaixa e agora está alegre? O que aconteceu com essa pessoa que estava doente e agora não está mais? Ou o que aconteceu com essa pessoa que, mesmo estando doente, ainda é prova do poder de Deus e de um despertamento legítimo, adequado, aprovado e necessário para esse tempo? Quando nós dizemos ou lemos: sai para fora, sai para fora, Lázaro, ele vem da morte para a vida. Quando Deus diz, nós lemos aqui: sai para fora, Elias, ele vem da depressão para a expressão do poder de Deus. E quando eu digo sai para fora, para cada um de vocês, e quando eu ouço Deus me dizendo: Ezequiel, sai para fora, onde é que eu estou morto? Qual parte de mim está morta? Como anda o meu espírito? Como anda o meu emocional? E acima de tudo, irmãos, como anda o meu espiritual? Porque eu não quero ser considerado morto estando vivo. Eu quero ser considerado vivo, mesmo que todos achem que eu estou morto. Porque a morte já foi vencida por Cristo Jesus. E através dele, a morte não é mais um problema para nós. Então, mesmo quando morrermos, mesmo quando estivermos no caixão, mesmo quando estivermos enterrados, ou cremados, ou seja lá o que você vai fazer, não sei, nós ainda estamos vivos. Vivos. E a vida começa agora. Uma frase que eu já li aqui outras vezes, frase de John Stott, no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Estou caminhando já para o final da mensagem, que diz assim: a nossa maior nobreza reside na nossa capacidade criada de conhecer a Deus e nos relacionarmos pessoalmente com Ele
amá-lo e adorá-lo. Na verdade, nós só somos plena e verdadeiramente humanos quando dobramos nossos joelhos diante do nosso Criador. Amém? Onde você está morto? Ou que parte você está morta? Você está morto no seu emocional? Você está morto no seu físico? Você está cansado, fadigado, precisando de cura, precisando de redenção? Aonde você está morto? A palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas é: não importa aonde você esteja, não importa o quão morto esteja, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: sai para fora. Quero convidar o Ministério de Louvor que esteja aqui. Quero convidar que você aí abaixe sua cabeça, ore ao Senhor. Qual a sua condição nessa noite? Onde não há vida na sua vida? Onde há mau cheiro? Onde há podridão na sua vida? Eu quero orar por você nessa noite. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Renda-se aos pés do Senhor nesse momento, para que Ele possa realmente te incomodar, amado. Realmente, que nós não possamos mais ser como que anestesiados diante da palavra do Senhor, diante da força da sua palavra, diante de tanto se falar sobre o despertamento. Sai para fora, desperte, veja o que Deus quer fazer em você, através de você. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? A palavra que eu tenho para você nessa noite é: sai para fora da incredulidade, sai para fora da distância de Deus, sai para fora, desperte-se para uma vida com o Senhor. Existe alguém nessa noite aqui nessa condição? Gostaria de dizer, a igreja ainda está orando, que gostaria de dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero ser despertado. Levante sua mão aí no seu lugar. Um rapaz, uma moça, um menino, uma menina, um jovem. Existe alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e seu Senhor nessa noite? Em nome de Jesus, você pode fazer isso levantando as suas mãos, ou uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar com você. Existe alguém aqui que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, que gostaria de assumir nessa noite um despertamento, um olhar distante? Eu quero dar essa oportunidade para você. E você pode fazer isso até o final desse culto. Você pode procurar qualquer pessoa dessa igreja dizendo: olha, eu quero esse despertamento. Eu quero sair para fora da minha vida de incredulidade. Mas ainda nós, crentes em Cristo Jesus, salvos e remidos, graças a Deus, mas que percebemos que existe um despertamento que é necessário para as nossas vidas. Eu quero te convidar a cantar essa canção conosco. Se você quiser, você pode ficar de pé aí no seu lugar. E ficando de pé, você está dizendo: Senhor, eu quero ser despertado. Senhor, desperta-me dos meus delitos. Senhor, desperta-me das minhas ofensas. Desperta-me, Senhor, daquilo que te ofende, Pai. Daquilo que eu faço que te ofende. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Você quer fazer isso? Fica de pé aí no seu lugar. Amém, amém. Alguns irmãos já estão de pé. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, porque tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
falo sobre a igreja do Senhor, não só a igreja de Jardim Progresso. E as pessoas dizem: nossa, como a igreja está fria, como a igreja está distante, como a igreja é isso, como a igreja é aquilo. Mas a igreja não vai melhorar, porque a igreja é você. E se você não despertar, se você não se despertar, se você não adentrar a esse caminho de despertamento, irmão, a igreja vai continuar fria, a igreja vai continuar distante, porque você não quer ser despertado, porque você quer continuar dormindo, porque você quer ficar distante. Desperte, acorde, saia para fora, fique de pé no seu lugar. Nós vamos continuar cantando essa canção. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui. Eu quero fazer um último momento nessa noite, um momento de fé. Muitas pessoas já estão de pé, mas ainda nós não queremos ser incrédulos como aqueles judeus que estavam em volta. Nós não queremos ser incrédulos como os próprios discípulos que não acreditavam em Jesus. Quero convidar os irmãos que estejam aqui na frente para que nós possamos juntos orar. Aqueles que querem ouvir essa palavra, querem viver essa palavra de despertamento, por favor, venha até aqui na frente. Mas também aqueles que têm algum problema, alguma causa, alguma crise emocional, de saúde, que Ele está aqui para que nós possamos fazer a última oração do culto. Pode chegar aqui. Você que deseja isso nessa noite, vem aqui. A palavra de despertamento para as nossas vidas, a palavra de despertamento para a nossa igreja, a palavra de despertamento para esse tempo. Sai para fora, 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 sai para fora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, porque nós queremos, Senhor, sair de onde estamos. Queremos sair, Senhor, de um lugar de dormência, de um lugar que não te pertence, de um lugar de morte. Queremos, Senhor, despertar, sermos despertados dos nossos delitos, das nossas ofensas, dos nossos pecados, Senhor. Ser despertados para uma vida que te agrade, Pai. Ser despertados, Senhor, para um momento de mais adoração, para um momento, Senhor, de mais presença, Senhor, da Sua presença na nossa vida, Pai. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor, nesse tempo, nesse lugar, Pai. Nós já te agradecemos por toda a obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te agradecer porque a vitória é nossa em nome de Jesus, Pai.
Se existe, Senhor, alguém aqui com problema físico, problema espiritual, problema emocional, nós cremos, Senhor, na cura que vem do céu, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. E nós cremos na vida, Senhor, nós cremos no testemunho, nós cremos na vitória, em nome de Jesus. E por Jesus, que venceu na cruz para nos salvar. E nós já te agradecemos, porque as setas do inimigo não podem derrotar a igreja do Senhor nesse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o inimigo já está derrotado, sempre esteve derrotado, e nós queremos ser a expressão viva, as expressões vivas da sua vitória nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Amém, irmãos? Amém. Existe um testemunho que foi dado aqui, eu quero deixar isso claro para a igreja, que o inimigo tem levantado pessoas para interceder contra a nossa igreja, em um local que não é uma igreja, mas você pode ficar bem tranquilo, alicerce em oração e leitura da palavra, porque ele já está derrotado, e a igreja prevalece, porque a igreja não é minha, não é sua, a igreja é do Senhor. O inimigo já está derrotado. Pode se levantar, pode estender as mãos para cá, pode fazer trabalho, pode fechar a rua, pode fazer o que quiser, porque ele já está derrotado, em nome de Jesus. Você que está aí ao lado de uma pessoa que você ama, dá um abraço aí nessa pessoa. Ah, Luquinhas, pode abraçá-lo, não tem problema não. Eu, hein? Ah, que isso, cara, que isso. Bom ter você aqui, hein? Bom você aqui com a gente, tá bom? Isso, pode se levantar, pode abraçar outras pessoas, não tem problema. Isso. Senhor nos abençoe, né? Tem cantina aí, então você ainda pode continuar nesse momento de comunhão, tá bom? Segundo Edilson, lá tem, olha só, hein? Bolinho de aipim de carne, ovo recheado com carne, risole de queijo e presunto, coxinha de frango com catupiry. Eu queria que o Vinícius não ouvisse isso. A minha conta na cantina é um caso sério. Que o Senhor te abençoe, te guarde nessa semana. Você pode baixar a sua cabeça aí, nós vamos orar então. Senhor, te agradecemos pelo culto dessa noite, pela maneira que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, que amanhã no meu momento devocional, cada um no seu momento devocional, ainda seja impactado pela Tua Palavra, que na terça-feira seja a mesma coisa, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, que no domingo nós estejamos aqui novamente para Te adorar
e para te cultuar na beleza da sua santidade. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para sempre. Amém.